Olá, meu nome é Souza do canal Singularizando e o vídeo de hoje será profundo, literalmente. Hoje vamos conhecer a Fossa das Marianas, um lugar mais fundo do planeta Terra. Vem com a gente. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo e já deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, sempre trazendo vídeos de conteúdo por aqui. Ano de 1872. O Museu Britânico Royal Society, juntamente com o governo britânico, organizaram uma expedição com o intuito de percorrer os mares e trazer mais conhecimento sobre o mar e as espécies que habitam nele. Essa missão foi realizada com um navio chamado HMS Challenger. Eles percorreram cerca de 127 mil quilômetros, dando a volta ao mundo, e uma das atividades realizada era a medição do fundo do mar, a qual foi feita em 492 pontos durante toda a viagem, que durou 3 anos e meio. E durante a passagem do Challenger pelo Oceano Pacífico, próximo à Ilha das Marianas, entre o Japão e as Filipinas, eles realizaram uma das medições que deixou a equipe um tanto surpresa. A forma da medição daquela época era bem simples. Em uma corda era amarrado um peso de 100 libras e jogado na água. Quando o peso parava de descer, eles olhavam na corda a profundidade e para esse ponto específico, a medição bateu 26.850 pés, ou cerca de 8,2 quilômetros. Esse foi o ponto mais fundo de todos os oceanos e dos 492 pontos medidos em toda a expedição. E eles chamaram esse ponto de Challenger Deep. Essa primeira expedição, a qual foi descoberto o ponto mais fundo do mar, pelo menos conhecido até hoje, foi tão importante que é descrita como a origem da oceanografia moderna. No ano de 1960, a Marinha Americana realizou uma expedição de 9 horas à Fossa das Marianas e com um batiscafo conseguiu descer um cientista suíço cerca de 10.916 metros. E ele ficou lá por 20 minutos e como a tecnologia não era tão avançada naquela época, não tivemos muita informação sobre a expedição. E esse foi a primeira vez que um ser humano desceu ao fundo das Fossas das Marianas. No ano de 2012, no entanto, o cineasta James Cameron desceu a Fossa das Marianas em um batiscafo também, mas agora com câmeras 3D e a profundidade de quase 11 mil quilômetros e passou cerca de 3 horas registrando tudo. E o que foi encontrado lá é simplesmente incrível. Durante todo esse tempo, o que mais os cientistas tentavam descobrir era como o ponto mais fundo do planeta foi formado. E hoje sabemos com clareza, porque esse abismo enorme existe e está localizado lá, bem naquela região. E para entender bem, precisamos conhecer primeiro alguns conceitos de geologia. O planeta Terra é formado basicamente em 3 camadas, sendo a crosta, que tem espessura média entre 40 km, e nos oceanos pode chegar até 5 km, o manto, que é uma parte mais interna, onde a temperatura média é em torno de 3.000 graus Celsius e é composto por magma, que é um composto de rochas derretidas devido a essa temperatura, e está em um estado pastoso. E o núcleo, que é um composto basicamente de ferro e níquel, subdividido em 2 camadas, sólida e líquida. A parte da crosta terrestre não é contínua, ela é bastante rachada, e tem um motivo para isso, pois a Terra é muito quente por dentro, e se ela fosse totalmente fechada pela crosta, seria como uma panela de pressão, só que sem pino. Esses pedaços da crosta terrestre são chamados de placas tectônicas. Temos 7 placas tectônicas principais no planeta Terra e muitas outras de tamanhos menores. E essas placas, por serem um material sólido em cima do manto, que é pastoso, basicamente boiam. E o movimento dessas placas podem ser classificados como movimento transformante, que é quando as placas se deslocam unilateralmente, e esse atrito causa terremotos e às vezes deixa grandes cicatrizes, como a falha de San Andreas nos Estados Unidos. Movimento divergente, que ocorre quando as placas se afastam uma das outras. O afastamento deixa um vão, que é preenchido com magma, que é pastoso, e ocupa o espaço formando uma dorsal oceânica, que é uma cadeia de montanhas submersas, como a dorsal mesoatlântica, que fica entre a África e o Brasil. E movimento convergente, que é quando as placas se chocam uma com a outra e onde formam grandes cadeias de montanha e grandes fossas oceânicas, como a Cordilheira dos Andes, as montanhas do Himalaia e a Fossa das Marianas.
Hoje sabemos que, embora a Fossa das Marianas seja até o momento a depressão mais funda da Terra, ela não é única. Existem várias outras pelo planeta. E o que faz com que esses ambientes abissais sejam únicos é o fato de que estão tão fundo que a luz solar não chega até lá. E a pressão atmosférica é tão grande que passa de 1000 vezes a pressão que sentimos na superfície. E a coluna de água causa um efeito tão esmagador que é como se estivesse carregando um rinoceronte por centímetro quadrado do seu corpo. E acredite, lá embaixo está repleto de vida. E os seres vivos que conseguem viver nessas condições extremas evoluíram e se adaptaram a esse habitat, a ponto que qualquer um dos animais que são encontrados lá embaixo já não possui capacidade de viver em ambientes com pouca pressão, e se trazidos para a superfície, morrem em minutos. E essa adaptação aconteceu e acontece a nível molecular, como algumas enzimas que ajudam os músculos de alguns desses peixes a funcionarem melhor, e só foram encontrados em peixes que vivem sob pressão extrema, ou uma camada gelatinosa que está embaixo da pele de algum desses peixes, que é responsável por ajudar o peixe a subir e descer na água e ter uma melhor locomoção. E devido à ausência de luz, não é nada raro encontrar peixes que adquiriram a capacidade de emitir luz, seja através de simbiose com bactérias ou de formas intrínsecas, através de órgãos específicos. A emissão de luz por esses peixes serve para caçar, identificar peixes da mesma espécie ou se acasalar e até se camuflar. Esse é o caso do peixe pescador, que é bem famoso. Ele possui uma colônia de bactérias que emitem luz na ponta de uma antena bem em cima de sua cabeça. E ao balançar a antena, atrai presas e com uma sucção violenta ele os devora. E se isso parece estranho e assustador, é porque ainda não conheceu como eles se acasalam. A fêmea é dezenas de vezes maior que o macho. E quando ambos são adultos, a fêmea solta uma quantidade de feromônios e atrai o macho, que se funde literalmente à fêmea e passa a se alimentar de nutrientes providos pela fêmea. E assim perde sua individualidade e ambos se tornam um. E o macho agora serve como órgão fertilizador da fêmea, se é que podemos chamar assim. E agora, esse novo ser, macho e fêmea, está pronto para gerar, fertilizar e trazer à vida mais peixes pescadores. E esse é só um dos animais encontrados nas profundezas. Existem milhares por lá, desde criaturas minúsculas como o verme zumbi, que usa o ácido e bactérias simbióticas para quebrar até ossos e conseguir nutrientes, até lulas gigantes, que medem até 14 metros, ou seja, uma lula maior que um prédio de 4 andares. E aqui cabe uma informação estarrecedora. Nós só exploramos cerca de 5% dos oceanos. Agora, imaginem o que mais existe por essa vastidão de águas desconhecidas. Este episódio mostra a capacidade que o planeta tem de se deformar e se reformar, e o mais interessante, da vida florescer em lugares e em formas inimagináveis. Como sempre, fontes e mais informações aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, para continuar conhecendo mais sobre esse planeta incrível. Um grande abraço e até a próxima!